a mais um vídeo aqui do canal de Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico, e hoje vamos falar sobre law firms, sobre escritórios de advocacia lá no exterior, como que funciona, quem que pode trabalhar no escritório, enfim, algumas curiosidades para você que talvez pense em morar lá no exterior e advogar lá no exterior, ou simplesmente você que quer entender o que está acontecendo nesses seriados que o pessoal fica trabalhando, tem um monte de gente trabalhando no escritório e a gente não sabe quem faz o quê. Então, vim aqui esclarecer essas dúvidas para você. Mas antes disso, convido cada um de vocês a primeiro a se inscreverem aqui no canal. O canal é relativamente novo, então não esquece de se inscrever, de ativar a notificação para você sempre saber quando eu estou lançando um novo vídeo. No momento eu estou lançando um vídeo toda segunda-feira, então não esquece de me acompanhar e pode me acompanhar também em demais redes sociais, Instagram, LinkedIn. Não esquece também de acessar o meu site, dominandoinglesjuridico.com, para você ter acesso ao meu curso e qualquer outra dúvida que você tiver. E você pode entrar em contato comigo por diversos canais que eu vou deixar aqui tudo na descrição desse vídeo. Caso você precise de ajuda para fazer uma entrevista, para alguma tradução ou para fazer aulas particulares. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre law firms. Primeira coisa que eu quero fazer é definir a palavra law firm para vocês. Law firm is an association of lawyers who practice law together, usually sharing clients and profits in a business organized traditionally as a partnership. Então, uma law firm é um escritório de advocacia, normalmente uma associação de advogados que exercem a advocacia juntos, geralmente compartilhando clientes e lucros, em um negócio organizado tradicionalmente como uma sociedade. Então, gente, essa é a primeira lição para vocês, é a palavra law firm. Existe também law office, muda a palavra firm para office. Olha, não tem problema, vocês podem usar sim a palavra office. Porém, tradicionalmente, a gente usa firm, law firm. Não vai ter diferença entre um e outro, tá bom? Todo mundo vai entender o que você quiser dizer. Se você falar I work in the office or I work in the firm, o resultado vai ser igual. Porém, tradicionalmente, a palavra certa a ser utilizada quando a gente está falando de escritório de advocacia é law firm. Vamos lá, então. Types of law firms, tipos de escritórios. Aqui eu vou focar mais nos Estados Unidos, porque isso pode mudar de país para país, mas eu vou dar umas classificações aqui para vocês básicas. Primeiro, a gente tem a solo law firm. Solo law firm é aquele escritório de advocacia que é composto por somente um advogado, somente uma pessoa, normalmente, mas isso não quer dizer que é somente um funcionário, pode ser um advogado e uma secretária, e um paralegal, e um assistente, enfim. Mas a regra do solo law firm é apenas um advogado. Small law firm. Small law firm, escritório de advocacia pequeno. Via de regra, tem de 2 a 10 advogados. Depois, large law firms, acima de 10. Gente, mais uma vez, lembrando que a gente está falando de advogados e não de funcionários de forma geral. E depois a gente tem a classificação das law firms by practice area, que é dividido por área de atuação. Então, criminal law firm, escritório de advocacia criminal, civil law firm, escritório de advocacia civil e por aí vai, ok? Então, esses são os tipos de law firm. E agora eu quero passar para vocês os tipos de funcionários que podem ter dentro de uma law firm.
Vamos lá. Primeira coisa, a palavra employees. Employees, empregados ou funcionários. Podemos ter lawyers or attorneys. Gente, advogados. Lawyers or attorneys, os dois significam a mesma coisa. Pode haver alguma diferença regional entre lawyer e attorney? Pode. Mas assim, gramaticalmente, de acordo com o dicionário, é a mesma coisa. Tipos de lawyers e attorneys que a gente pode ter, então. A gente tem o staff attorney. O staff attorney only works in the law firm. Staff attorney é aquele advogado que só trabalha dentro do escritório. Por que eu falo que isso é importante? Porque a gente tem o staff attorney e a gente tem o litigation attorney. Que o litigation attorney only goes to court. É aquele que vai ao tribunal, que vai para a corte. Então, o staff attorney é aquele que trabalha dentro do escritório, talvez faça as petições e trabalha ali dentro mesmo. Agora, o litigation attorney é aquele que vai para a audiência. É aquele que só faz audiência, que faz julgamento, que vai lá despachar com o juiz, enfim. É o advogado que trabalha lá no tribunal, digamos. Trabalha para o escritório, mas é aquele encarregado de ir ao tribunal. Então, é muito comum ter essa divisão. Então, aí, os advogados trabalham juntos nos processos. Um deles trabalha mais com a parte processual, digamos assim, e o outro mais com a argumentação, com a parte litigiosa lá fora. E a gente tem a divisão também, não somente essa divisão por funções, mas a divisão de hierarquia. Associate Attorney, ou Junior Attorney, que é o nível júnior, o associado, o advogado júnior, e a gente tem o Senior Associate Attorney, que já é o advogado sênior, que é um advogado um nível, tem uma hierarquia maior dentro do escritório de advocacia. Então, esses são os tipos de lawyers. Agora, você não precisa ser um lawyer para você trabalhar numa law firm. Existem outras profissões, outras pessoas, outras funções para exercer dentro de uma law firm. Uma das mais comuns, na minha opinião, é paralegal. O paralegal, a tradução aqui no Brasil seria assistente judicial, depende, cada escritório vai ter um título assim. Mas temos o paralegal, que trabalha com research e preparation, com pesquisa e preparações para o processo. Então, o paralegal auxilia, pode ser auxiliar jurídico também, dependendo do escritório, já vi esse título também. O paralegal auxilia o lawyer. Então, eles também trabalham juntos dentro de um processo. Depois, Human Resources Specialist, especialista em RH. Dependendo do tamanho do escritório que você trabalha, você precisa sim de um setor de RH. Então, essa é uma forma também de trabalhar dentro de um escritório de advocacia. Librarians. Gente, librarians, bibliotecário. Muitas vezes, quando você está falando de um escritório grande, o escritório tem uma biblioteca dentro. Então, você precisa de alguém para fazer essa função de bibliotecário. Gente, quando você está falando de um escritório grande, cada um vai lá e pega um livro, precisa ter esse controle, precisa ter a organização. Então, é muito comum lá nos Estados Unidos de ter um librarian, sim. Records clerk. O que é um records clerk? Someone who takes care of all the files, organization and transport. É alguém que cuida dos documentos, gente. Os documentos especificamente do processo, certo? De cada processo. E aí essa pessoa ela é encarregada em transportar e organizar esses documentos. Então, é uma função específica que a pessoa tem de organizar, de transportar, a pessoa encarregada pelos documentos processuais. Depois, legal secretary, uma secretária jurídica. Accountant, é muito comum hoje em dia os escritórios terem seu próprio contador, ou pelo menos um departamento de contadoria. And, por último, administrative staff, empregados administrativos, um setor administrativo dentro de um escritório que todos precisam. Então, é isso, gente. Essas são as funções mais comuns dentro de uma law firm e as divisões mais comuns entre os tipos de advogados e os tipos de law firm também.
Eu espero que esse vídeo tenha servido para sanar um pouco da sua curiosidade. Se você ainda tiver alguma dúvida, quiser aprofundar um pouco sobre o assunto, não hesite em me mandar mensagem. Todas as informações estão aí na descrição do vídeo. E mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui. Thank you very much and see you soon!